Olá, pessoal. Eu sou Janaíne Ares, sou professora aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e a gente está dando continuidade hoje ao ciclo de debates em economia política do audiovisual. Esse ciclo de debates está chegando à sua terceira edição, que muito provavelmente será a última edição, e nós estamos aqui reunidos hoje para discutir as políticas para exibição cinematográfica com Gabriela Andrietta, que é alguém que estuda essa área. Então, a gente começa esse encontro aqui agradecendo enormemente a disponibilidade de Gabriela em estar aqui apresentando os resultados da sua dissertação e também um pedacinho da sua tese que está em andamento. Gabriela é doutoranda do programa de pós-graduação em artes na Unesp e ela também é mestra em estudos culturais pela USP e graduada em relações internacionais pela FANCAP. A área da economia política do audiovisual, ela é uma área bastante complexa, né? E para a gente é sempre uma oportunidade enorme, muito grande, encontrar com as nossas bases bibliográficas, vamos dizer assim, porque os temas, eles são sempre muito amplos, muito complexos e muito cheios de facetas e vieses, então é muito importante que a gente possa encontrar pesquisadoras comprometidas como Gabriela, e que tem um resultado de pesquisa tão interessante. Então, Gabriela, eu quero aqui, em nome da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, agradecendo a sua disponibilidade, a sua generosidade, gentileza, e a gente espera que a gente possa se encontrar mais vezes também, porque a gente tem certeza que você tem muito, muito a acrescentar com sua pesquisa. Então, seja bem-vinda, eu vou passar a palavra para você, fique à vontade, tá? Janaíne, eu que agradeço muito o convite, estou muito contente de poder falar sobre o trabalho. Eu também fico muito contente de ver muitas pessoas interessadas na área economia política do audiovisual, que é uma área que é muito forte na França, mas no Brasil ainda a gente tem aqui a UFSCar, tem algumas pesquisas independentes, mas ela, como campo, assim, acaba não sendo tão forte. E é muito bom pessoas de outras áreas. O Marcos vai me ajudar bastante, porque a gente vai falar muito de dados, indicadores, a Ana da mídia também. Então, eu poder falar um pouco da pesquisa, poder ouvir vocês, é algo que é muito enriquecedor para mim. Então, eu agradeço muito. Eu tenho medo, assim, de ficar muito em algumas partes, ser muito minuciosa. Então, algumas partes mais técnicas eu vou passar um pouco mais rápido, tanto para a gente ter o tempo, como para não ficar tão cansativo também. Posso começar? Pode começar. Bom, então já falando um pouco aqui de dados, como eu comentei sobre o Marcos, esses gráficos foram os gráficos que me guiaram no início da pesquisa, foram eles que me fizeram ter interesse pelo tema. Eles são gráficos de um relatório da Unesco de 2013, no qual ele coloca as principais regiões, e aqui é assim, eu vou mostrar para vocês porque realmente está um pouco distorcido. Aqui é América Latina, então ele coloca aqui, ó, Brasil, Chile, Venezuela, Colômbia e México, e em vermelho é a porcentagem de market share americano, em azul, market share nacional. Então, isso mostra que o mercado é completamente dominado pelo cinema americano. O único país que tem um percentual um pouco mais da América Latina, um pouco maior, realmente é o Brasil, que aqui seria cerca de 10% de exibição nacional contra 90% de exibição americana. E aí, o que é interessante analisar aqui também, na Europa, olha, na Europa, então, aqui tem França, Dinamarca, Reino Unido, Alemanha, Países Baixos, Áustria, Portugal e Espanha, e todos os países são dominados pelo mercado americano. A França é praticamente uma das únicas que chega aqui a meter metade do mercado exibidor aí com filmes nacionais. E outro exemplo aqui aqui está outros países, né? Não é só Ásia, mas tem aqui a Coreia do Sul. E aí aqui tem Israel, Canadá,
Não, olha o Canadá, né? Imagina que lá eles têm a mesma língua que os filmes dos americanos, então praticamente a penetração é quase 100%. Mas esse país aqui é interessante, a Coreia do Sul, que é o único que passa a dominação de filmes americanos. Então, aqui em vermelho são os americanos, e aqui o market share nacional ultrapassa os filmes americanos. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, tá dando para entender um pouco o que eu estou querendo dizer aqui? Aí o Marcos pode me ajudar, talvez a explicar um pouco melhor, mas a ideia é mostrar como o market share americano é muito maior que os market shares nacionais, como o cinema americano domina o mercado. E assim, a gente hoje acha que é algo já consolidado, que desde sempre foi assim, mas é interessante que no início do cinema, na era Nickelodeon, que foi de 1906 a 1915, os Nickelodeons eram apresentações que eram feitas no primeiro cinema. Era uma empresa francesa, a Pathé, que era líder de mercado. Mas aí, em 1914, os Estados Unidos já dominavam o mercado americano. E foi feito todo um esforço americano para conseguir, do governo americano para conseguir ter esse domínio, né? Tanto que o mercado de exibidor foi tão prominente, tão forte, que eles tiveram que fazer, em 1940, eles fizeram as leis antitrust, que era para que as empresas se desintegrassem verticalmente. Então, as exibidoras não poderiam ser produtoras e distribuidoras, tanto que o mercado ficou marcado pelo oligopólio e monopólio de poucas empresas. Então, as maiores distribuidoras americanas, como a Loew's, Paramount, 20th Century Fox, RKO e Warner, tiveram que se desintegrar. Então, eles tiveram que vender os seus cinemas, né, e ficar só na distribuição. Mas, assim, esse processo que aconteceu nos Estados Unidos, eles foram o cinema americano, ele vem de muitas medidas protetivas para o setor na época. Mas aí a gente vai ver mais adiante que os Estados Unidos atualmente eles são contra as orientações de exceção, de pensar a cultura como exceção cultural. Eles acham que o cinema, tudo relacionado à cultura deve ser regido pelo livre mercado, mas o começo da indústria cinematográfica americana foi marcado por muita proteção estatal. Aqui eu comento, então, que então, nos anos 40, já nos acordos de livre comércio do GATT, mais especificamente na rodada do Uruguai, que aconteceu de 1986 a 1993, eles já queriam adotar uma política de livre mercado para o comércio cultural. E em 93 foi adotado o termo exceção cultural pelo governo francês. Então, a gente vê aí que naquele primeiro gráfico, esses países, eles fizeram medidas protetivas para a sua cultura. Então, esse discurso de exceção cultural partiu muito da França nos debates internacionais. E os Estados Unidos se colocavam contra, né, a ideia de exceção cultural. Mas esse debate extrapolou o âmbito da OMC, passou a acontecer na Unesco, e aí passou a ter o caráter positivo de diversidade cultural, né? Porque ao invés de exceção, que é algo negativo, passou a ter um conceito de diversidade. E essa discussão culminou na Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais de 2005, que foi aprovada na Unesco. E essa convenção, ela garante que os estados possam preservar e promover sua diversidade cultural e que não sejam que é algo que não é garantido pelo mercado.
Então, é toda uma discussão contra essa restrição neoliberal em relação à atual atuação do Estado na cultura. Então, são medidas protetivas para a preservação da diversidade. Outro, além do domínio americano, no cinema teve a concorrência com a TV, né? A partir aí acho que, se eu não me engano, acho que década de 40, preciso confirmar essa data, mas acabou causando aí um declínio do cinema, essa concorrência, mas o cinema manteve-se forte. E algo que ajudou as cadeias de cinema a se manterem foram os multiplexes, que são esse sistema que ocorre predominantemente em shoppings, e aí são lugares onde o aluguel é mais caro, você tem que pagar o estacionamento, e assim, então isso vai restringindo um pouco o acesso ao cinema, porque são lugares mais caros de você para frequentar, né? Então, a partir de todo esse panorama, no mestrado, eu quis entender um pouco sobre o que garante, o que faz com que o país tenha uma política pública bem sucedida para ter um bom mercado cinematográfico. Então, eu aproveitei que a Unesco tem estudos nesse sentido, e eles têm no site deles, eles disponibilizam indicadores de experiências nacionais bem-sucedidas para promover o alcance, a diversidade e a qualidade da produção, da distribuição e da exibição de filmes. Aí eu escolhi alguns indicadores, como quantidade de filmes nacionais produzidos, percentual de filmes coproduzidos, filmes em língua estrangeira, filmes selecionados em festivais, número de filmes exibidos, salas per capita, frequência per capita, percentual de filmes não nacionais e não americanos exibidos, percentual de ingressos de filmes nacionais exibidos. E aí eu fiz essa tabelinha com os mais bem colocados, né? E aí o que foi engraçado é que os que apareceram, então, foram França, que a gente já tinha visto naquele primeiro gráfico, que tem um grande market share nacional, e Alemanha, que tem uma indústria cinematográfica forte, mas a Coreia do Sul foi... Aí a Coreia do Sul foi... Isso, gente, eu fiz essa pesquisa em 2016, foi um ano antes do sucesso, 1 ou 2 anos antes do sucesso do filme Parasita. Mas eu fiquei muito impressionada como a Coreia do Sul apareceu muito bem colocada. Ela tinha uma grande quantidade de filmes nacionais produzidos, uma grande quantidade de salas per capita, uma grande quantidade de frequência per capita, ela só está atrás dos Estados Unidos. Então, ingressos de filmes nacionais, ela tá em primeiro na minha colocação. Então, eu falei, nossa, eu acho que eu preciso entender o que está acontecendo, porque realmente os indicadores mostravam um sucesso muito grande da cinematografia nacional coreana. Então, a minha pesquisa, eu comecei a analisar os indicadores da França, Coreia do Sul, em comparação com o Brasil, né? E a partir disso eu consegui fazer uma análise do repertório internacional uma análise do repertório de políticas públicas desses países para o cinema. Aqui, esse gráfico, ele é interessante porque assim, é a frequência per capita de cada país. Então, é quanto a população vai ao cinema. E aí, esse gráfico aqui em azul é o Brasil. Em vermelho é a Coreia do Sul e aqui em laranja é a França. E aqui no começo da década de 90, a gente vê um declínio muito grande no Brasil. E aí a França também sofre um declínio, mas continua com uma alta frequência. E a Coreia do Sul, ela também ela se mantém e aumenta muito a frequência per capita do cinema. E o começo da década de 90 foi quando as políticas neoliberais foram implementadas. Então, foi o fim da Embrafilme no Brasil, o fim foi quando o Collor fechou a Embrafilme, e aí a gente teve todo esse desmonte cultural na época, né? E aí o Brasil teve um declínio, mas um país como a Coreia do Sul resolveu investir no setor cultural. Isso fez com que
a frequência e o acesso ao cinema aumentasse muito. E a França já é um país aí que tem, comentei com vocês, desde a era Nickelodeon, está estava no mercado cinematográfico, a gente tem os filmes noir franceses, a gente tem aí Godard, tem os festivais, os principais festivais do mundo, como Cannes, que começou na década de 60, tem toda a vanguarda francesa cinematográfica. Então, é um país que culturalmente já é cinéfilo. Mas a Coreia do Sul, eles não tinham esse hábito de ir ao cinema e foi algo que foi criado, né? E o Brasil teve aqui esse declínio, manteve-se sempre, assim, comparativamente, muito abaixo desses outros países. Então, eu vou passar um pouco mais rápido agora para a gente poder avançar, mas eu fui entender um pouco o que aconteceu, né, que nesses países. A França já tinha essa cultura cinéfila, mas para evitar a concorrência, que a concorrência com a TV também prejudicasse o cinema, os recursos da TV passaram para o cinema no governo francês, então Então, a regulação cria aí um fundo a partir do recurso televisível que vai para o setor cinematográfico, para que continue havendo produções, e também os cinemas dele, os multiplexes, são nacionais, eles são integrados verticalmente, tanto a produção, exibição e distribuição. Mas as empresas, elas são nacionais, e isso foi fundamental para que eles continuassem com um cinema forte, estruturado. Né? Além das empresas exibidoras serem francesas, foi criado as salas de arte e ensaio, que são salas de arte que são incentivadas pelo Estado, e aí elas exibem uma programação com mais diversidade, né? Então, em Paris tem normalmente 45 a 50 milhões de espectadores por ano, tem cerca de 2.000 telas no território, e corresponde a 20 a 30% do mercado, essas salas de arte e ensaio. Aqui no Brasil, a gente teria algo parecido, seriam as salas da SP Cine de cinema, que são salas na periferia que tem o objetivo de aumentar o acesso ao cinema, mas eles acabam tendo uma programação um pouco mais comercial, e além disso, algumas são pagas, né? Mas a programação não é tão diversa assim. E tudo isso que a gente está falando foi um momento anterior à pandemia, né? Esse meu estudo aí foi de 2015 a 2017, o meu mestrado, e assim, todo esse panorama foi algo anterior a esse contexto pandêmico que a gente vive, que a gente vai chegar lá mais adiante. Mas aqui dando continuidade, e assim, a toda essa análise, eu pensei, nossa, mas o que faz as políticas culturais coreanas terem sido tão bem sucedidas? E realmente eles fizeram todo um projeto de globalização do país. Então, eles tiveram uma experiência peculiar de adaptação à globalização, né? Que eles chamam de... Desculpa, eles tiveram um projeto peculiar no neoliberalismo. Eles fizeram todo esse projeto da Sagaoeva, que é a globalização em coreano, que foi uma política industrial, cultural, nacional, voltada para a cultura. E aí eles têm os chaebols, que são conglomerados coreanos familiares, que são as empresas como Samsung, Daewoo, que passaram a investir no setor cultural, especialmente nos cinemas. Então, ele já investiu antes na produção de filmes, mas eles passaram a financiar praticamente todos os custos de produção e deter os estúdios.
Então, e esses filmes financiados pelas chaebols, que são os conglomerados coreanos, eles chegaram a alcançar topos de bilheteria. E aí, então, essas empresas como a Samsung, a LG, a Daewoo, eles passaram também a deter cinemas. É como se nossas maiores empresas brasileiras, como Odebrecht, Vale, tivessem investimento em cinemas, adquirissem cinemas, porque eles viram como era um mercado lucrativo. E aí eles fizeram isso por meio de joint ventures, que você alia o capital nacional ao estrangeiro, ao doméstico, mas as empresas continuam sendo nacionais. E também passaram a investir nos cinemas multiplex coreanos. E ó, aqui, por exemplo, os maiores multiplex coreanos, como CGV, Megabox e Lotte, eles têm quase 50% da exibição coreana. Então, as empresas nacionais detêm a maior parte do mercado. É só para vocês terem uma ideia, aqui uma matéria que saiu, que é a CGV, que é da CJ, né, um cinema da empresa CJ, fez uma joint venture com um grupo russo. Então, que essas joint ventures saem na mídia, né? Então, eles fizeram associações do capital doméstico com o internacional, mas essas empresas dominam o mercado e continuam sendo aí nacionais. Aí, eles investem em tecnologia. Aqui é uma matéria que saiu sobre a tecnologia 4DX, que era você ter uma experiência climática dentro do cinema, tal, com 3D, e ter água, vento, neve. Não só para mostrar, assim, como essas empresas inovam, né? Como elas vão além. E aí, assim como as salas de arte e ensaio francesa, eles têm também as salas de cinema de arte, que é uma rede de cinema que chama Art Plus. Eu vou melhorar aqui, peraí. E não é tão grande, não se compara às salas de arte e ensaio francesa, mas é interessante, eles exibem só filmes coreanos. Desculpa, eles têm que exibir filmes coreanos por mais de 106 dias por ano, e eles ficam com 15% do total de ingresso anual. Então, com isso, eles conseguem combater a concentração de títulos que dominam as salas e também ajudam os pequenos exibidores ajudam os pequenos exibidores e também garantem a exibição de filmes coreanos. Mas, apesar não é só o filme coreano, eles também garantem a proteção contra blockbusters coreanos, porque às vezes com esse investimento, isso é uma crítica que às vezes aparece ao cinema coreano, é que ele acaba ficando muito parecido com o norte-americano, com os blockbusters americanos, que aí tem muitos efeitos visuais, demandam um custo de produção muito alto, tal. Então então, essas salas de arte e ensaio também tentam garantir um espaço de exibição para o cinema independente. E outra medida coreana é a cota de tela, que ela garante que aqui, ó, aqui azul mais escuro o market share coreano e mais claro o market share estrangeiro. E a cota de tela ajuda a garantir o market share coreano. Quando em 2006 fizeram uma redução de cota de tela, em 2007 diminuiu um pouco o market share, mas depois manteve-se estável, mas é algo que ajuda muito. E aí, como fica a comparação com o Brasil, né? Quando a gente pensa aí no que esses dois países aí bem-sucedidos em promover o seu cinema em comparação com o Brasil. No Brasil, desde a década de 90, não teve nenhuma prática que protegesse o setor das empresas estrangeiras. Então, os grupos transnacionais entraram no país sem nenhum benefício das empresas nacionais e acabaram
levando ao fechamento dos cinemas de rua, porque eles adotavam um modelo multiplex que era muito mais forte. Além de você deixar um cinema dentro só do shopping, ficar mais caro, eles exibem só blockbusters, porque eles estão mais preocupados com a lucratividade do que com a diversidade. E então entrou a UCI, a Cinemark, Pacific, General Hoyts, Great Union, National Amusement American, que é a MC, Kinépolis Village, e aí, assim, eles passaram a ter quase 30% do mercado nacional. Hoje, imagino que seja um número muito maior. Né? Então, como foi configurado o nosso cinema nacional? Com exibição dominada por poucos... Desculpa, deixa eu... Exibição... Isso, a exibição dominada por poucos títulos estrangeiros que ocupam muitas telas, a participação mediana da produção doméstica, que ela é alta na América Latina, mas é baixa, quando a gente pensa em países como a Coreia e a França, e a ausência de uma política que incentive os filmes de arte. Então, a gente não teve aqui nem a experiência francesa das salas de arte e ensaio, nem essa experiência industrial e mercadológica das joint ventures que a Coreia do Sul fez. Então, o nosso mercado de exibição brasileiro ficou muito fragilizado. E atualmente também, aí a gente tem no Brasil as cotas de tela, que os complexos de uma sala devem exibir pelo menos 28 dias ao longo do ano, aí conforme vai aumentando o número de salas, aumenta o número de dias. Mas teve muito... eu coloquei aqui o que aconteceu. Teve muita discussão em 2019. Um cinema do Rio Grande do Sul tentou... O Sindicato das Empresas Exibidoras Cinematográficas do Rio Grande do Sul, que são contrários às cotas de tela, eles tentaram diminuir a cota e declarar que ela era inconstitucional. Mas em 2021, o STF declarou a constitucionalidade das cotas. Mas, nesse debate sobre... Muito aí ligado ao debate em relação à Lei Rouanet, ao quanto o governo incentiva ou não a cultura, o quanto deve incentivar ou não a cultura, quanto pode regular o mercado ou não. Aí essa discussão acho que acabou sendo muito interpelada por todo o caos político que a gente vive. Em 2019, a cota não foi assinada pelo presidente, aí em 2020 foi estabelecido, mas se eu não me engano ela só foi assinada em 2021, então ficou aí um tempo com o cinema completamente desprotegido nesse imbróglio. Teve essa reivindicação de que ela não seria constitucional. Então, é algo muito... realmente uma discussão muito sensível, né? Mas porque as pessoas não enxergam, às vezes, aí a importância da cultura e do cinema. Mas quando a gente pensa que essas discussões chegaram no âmbito da OMC, nas discussões da Unesco, a gente vê o quanto é importante. Se não fosse importante, os Estados Unidos não iam querer que fosse tratado como livre mercado. Por que eles querem? Porque é altamente lucrativo. Né? Então, eles querem realmente entrar sem nenhuma proteção, sem nenhuma regulação. E o que acontece? Aí aqui eu já estou entrando no meu trabalho de doutorado, que é uma análise do programa Cinema Perto de Você, da Ancine. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no horário. O Cinema Perto de Você foi um programa da Ancine voltado para o setor exibidor. Foi o primeiro programa da Ancine voltado especificamente para o setor exibidor, porque normalmente é o setor de produção que é privilegiado. Então, eles investiram aí mais de 120 milhões do Fundo Setorial Audiovisual para que os cinemas passassem
dos seus projetores de analógicos para digitais. Porque com a digitalização das salas de cinema, os projetores analógicos perderam a funcionalidade. E é extremamente caro para um cinema passar para o digital. Então, os pequenos exibidores ficariam aí deixados à deriva se não tivesse tido esse programa, né? E aí, em 2016, praticamente todo o parque exibidor brasileiro já estava digitalizado, mas quando a gente vê, por exemplo, os Estados Unidos, eu acho que em 2002, 80% já era digitalizado. Então, a América Latina demorou um pouco, tem aqui, não sei se vou conseguir chegar nessa parte, mas demorou um pouco mais para digitalizar suas salas. Mas a ideia foi fortalecer as empresas do setor, equilibrar o mercado, apoiar os exibidores menores e possibilitar que filmes fossem produzidos com recursos menores, porque todo aquele gasto que tinha com a película, com a logística da película, seria reduzido na digitalização, né? Então, esperava-se que teria aí uma diminuição dos preços dos ingressos. E também que, com isso, aumentasse o extrato social dos frequentadores das salas de cinema. Até uma das diretrizes do projeto, ampliar o extrato social dos frequentadores da sala de cinema, com atenção especial para os novos consumidores da classe C. Mas como seria alcançado? Talvez pela redução nos preços dos ingressos, causado aí pela redução nos custos logísticos de você não utilizar mais a película, né? Aí eu vou passar um pouco rápido, mas aqui, como em toda a América Latina, foi utilizado o Virtual Point Fee, que é um contrato por meio de um integrador tecnológico que por meio de um empréstimo, adquire os equipamentos e softwares, e aí os cinemas vão pagando aos poucos as parcelas desse empréstimo. E os distribuidores ajudam também os cinemas a realizar esse pagamento, porque porque o custo que é reduzido é do distribuidor, era o distribuidor quem pagava a cópia física. E aí por isso eles, pelo Virtual Point Fee, passaram a ajudar os exibidores. Mas, quando a gente analisa os indicadores de acesso e diversidade, esperava-se que teria mais pessoas indo ao cinema, que o ingresso fosse mais barato e também que a programação fosse mais diversa, porque a digitalização facilitaria aí o acesso a filmes, a uma programação mais diversa. Mas o que aconteceu foi praticamente uma manutenção do preço dos ingressos, não houve a diminuição esperada. E em relação à diversidade, quando a gente pensa em percentual de filmes nacionais exibidos, ela diminuiu. Então, em 2013, quando não tinha todo esse investimento, todo esse programa, era de 18,6%. Em 2017, depois de todo esse esforço para o mercado exibidor, diminuiu para 9,6%. Então, acabou tendo uma diminuição da diversidade. Aqui eu acho que eu vou acabar passando. E só para a gente pensar um pouco na participação das distribuidoras, olha, existe aqui as principais que dominam o mercado, né? A Disney, a Warner, a Sony, a Universal e a Fox, elas têm 81% do mercado. E também a distribuidora de títulos brasileiros da Downtown Paris, que está ligada aí à Globo, também tem 84%. Então, existe a concentração tanto no mercado, considerando as distribuidoras estrangeiras, como nas distribuidoras brasileiras. Então, o nosso mercado ele continua marcado pelo oligopólio de poucas empresas. E o público, ele está muito concentrado. Então, aqui eu fiz uma análise dos 12 filmes mais vistos. Isso foi 2018. E aí, eles tiveram metade do público. 12 filmes tiveram metade do público do cinema. E os outros, que são quase 1.000 filmes, também 50. Então, 1.000 filmes têm a mesma bilheteria que 12 filmes. Então, são poucos filmes que são vistos por muitas pessoas.
e predominantemente filmes estrangeiros. Então, eu estou passando um pouco mais rápido, só para não estourar muito tempo, mas aí eu fui entender analisar os indicadores da Ancine novamente, para ver, após a digitalização, o que aconteceu no mercado. E aí, quando a gente vê aqui, ó, mais de 1.000, um filme lançado em mais de 1.000 salas ao mesmo tempo, que essas são essas duas últimas colunas aqui. Antes da digitalização, ó, não existia nenhum filme brasileiro lançado em salas, e os estrangeiros eram 2 filmes lançados em mais de 1.000 salas, 4, 6. Aí, em 2016, que o nosso... que a gente estava com praticamente todos os cinemas digitalizados, dobrou a quantidade de filmes lançados em mais de 1.000 salas. Ó, e os brasileiros passaram também a ser lançados em mais de 1.000 salas ao mesmo tempo. Ou seja, a digitalização, ao invés de aumentar a diversidade, ela acabou diminuindo e aumentando o oligopólio e a concentração em poucos filmes assistidos. Provavelmente porque facilitou muito o acesso das grandes distribuidoras a uma maior quantidade de cinemas possível. E aí, quando a gente analisa também o filme brasileiro e estrangeiro, 84% de filme americano, de 10 a 16% de filmes brasileiros. Então, assim, a digitalização acabou aumentando a concentração, que já era algo que recorrente, e assim, foi feito todo esse esforço e esse empréstimo, investimento no setor de exibição, mas não se pediu uma contrapartida de que, por exemplo, como existe na França, nas salas de arte e ensaio, os cinemas exibissem uma programação mais diversa ou nacional. Então, perdeu-se aí uma oportunidade da gente oferecer filmes mais diversos, né? E aí é importante a gente pensar também na América Latina, fazer uma comparação. Então, ó, em 2013, ela ainda tinha os percentuais de digitalização mais baixos do mundo. E aí, em 2014, Hollywood parou de fazer películas 35mm. Então, os cinemas foram obrigados a se digitalizar. E aí, a primeira tela digital da América Latina foi inaugurada no México em 2000. E aí, aqui... E nos países latino-americanos também foi adotado o Virtual Point Fee. Aí aqui, pensando um pouco que... Aqui... Com tudo isso, o streaming, ele acabou, com a digitalização, isso é importante a gente pensar. Aconteceu duas coisas. Os filmes, o streaming possibilitou o aumento da pirataria, que é algo que está fazendo as distribuidoras rever as estreias, né? Que eles, com a pandemia, passaram a estrear no streaming antes dos cinemas, porque antes tinha janela de exibição. Você tinha o cinema, aí tinha uma quantidade de semanas certa para ir para o streaming, depois para o... né? Então, antes era tipo DVD, locadora, video on demand, e agora praticamente é cinema e streaming, né? Isso aí foi muito alterado pela pandemia. Então, a digitalização. O arquivo digital facilitou a entrada no streaming e também a gente estava, até 2019, num período de uma produção cinematográfica muito forte. Então, tinha muitos filmes sendo lançados, e alguns pesquisadores falavam que o streaming poderia ser uma boa forma de vazão desses filmes, mas a pandemia mudou isso.
até isso é algo que eu vou ainda comentar no meu trabalho, que com o gap de estreias americanas na pandemia, porque parou a produção, os cinemas fecharam, esperava-se que alguns países, como a Argentina fez, por exemplo, acabassem utilizando esse gap para aumentar a exibição de filmes nacionais no cinema. Então, não tem estreias americanas, vamos estrear os filmes nacionais. Mas o Brasil perdeu um pouco esse time, não teve. Então, muita coisa mudou com a pandemia. Depois de 2019 ter sido um ano excelente para o setor, começou a diminuir, a produção ficou parada, as estreias ficaram paradas e o streaming acabou sendo aí uma possibilidade de estrear filmes em cinemas com os cinemas fechados, né? Então, o primeiro grande filme foi o do diretor Christopher Nolan, que foi o Tenet, que aí ele foi uma tentativa de lançar apesar das salas fechadas e teve uma lucratividade boa. Mas algumas distribuidoras, como a Disney, passaram para as plataformas digitais. E aí assim, eles optaram, a Disney optou por um formato híbrido, mas o custo para o assinante seria um pouco mais caro para assistir a uma estreia do que um outro filme. E isso fez com... Mas aí, para os estúdios, isso não é tão lucrativo, porque se a gente pensa que no cinema, uma pessoa paga quase R$80 pelo ingresso e cada pessoa vai assistir com esses R$80, uma pessoa, um filme, e no streaming a gente paga aí cerca de R$30, e tem uma plataforma com muitos filmes e muitas pessoas, uma família pode utilizar a assinatura da Netflix, por exemplo. As distribuidoras perceberam que não era tão rentável. Então, ainda assim, a lucratividade do cinema é maior. Tanto que na Coreia do Sul teve um filme que ia estrear nos cinemas, mas aí passou para o streaming e o governo impediu que fosse para o streaming, porque o contrato era de que ele passaria no cinema primeiramente. E eles não queriam enfraquecer o setor. Além disso, aqui no Brasil, os filmes brasileiros incentivados, eles eram obrigados a passar a exibir e fazer uma estreia numa sala de cinema. E antes de ir para o streaming, quando os filmes utilizavam o incentivo, precisavam passar por isso. Então, alguns começaram como Três Verões, da Sandra Kogut, passaram nos cinemas drive-ins para depois ir para o streaming. Mas começou a ter aí uma pressão para diminuir essa janela de exibição entre cinema e streaming, ou até tirar a exibição no cinema, né? Porque estavam todos os cinemas fechados. E outra, por exemplo, alguns filmes da Netflix, a Netflix tem uma política de não existir product placement. O que é product placement? É você fazer aquela propaganda enquanto está passando o filme. Então, a pessoa vai tomar uma Coca-Cola. Então, isso é proibido pela Netflix. Então, muitos filmes que estavam aí no formato do cinema não puderam ir para o streaming também por conta dessa barreira, né? Aí é que eu fiz um estudo, acho não é tão interessante para a nossa discussão de hoje, mas assim, será que aumentou a diversidade pelo streaming? Será que as pessoas passaram a assistir mais cinemas? E um país tão assistir mais filmes, desculpem, num país tão desigual como o Brasil, que praticamente que nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo sabe usar a internet. Aí eu fiz uma comparação de salas de cinema com a porcentagem de utilização da internet a partir da PNAD. Aí só para a gente entender que, assim, não é todo mundo que tem acesso à internet, as nossas regiões, que algumas têm um percentual menor de acesso. Então, por exemplo, o Nordeste tem muitas salas de cinema e é o que tem o menor percentual de utilização da internet. Então, isso mostra que não é tão diverso. Além disso,
Na PNAD eles perguntavam quantas pessoas, quais as dificuldades com a internet. Muitas pessoas responderam que não sabiam utilizar a internet. Então, assim, é algo que restringe muito o acesso, né? Então, essa ideia que o streaming amplia o acesso é complicada. Precisaria ter muitas medidas de formação de público, investimento em infraestrutura, educação digital. Aí tem uma pesquisadora argentina, a Moglansky, que aí ela compara a taxa de conectividade, né? Ela coloca que é 78% na Argentina, 65% no Brasil. Então, cerca de 60% da população tem acesso à internet. Além de ter toda essa barreira cultural, estrutural de facilidade ou não de conectividade, as pessoas têm muito hábito de ir ao cinema. E foi feita uma pesquisa durante a pandemia do Itaú Cultural de qual era o hábito cultural que as pessoas mais sentiam falta na pandemia. E o principal foi visitar, frequentar salas de cinema. Era o que eles mais queriam que voltasse, que fosse retomado. Então, mostra, assim, a força de você ir ao cinema, porque é uma experiência coletiva, uma experiência de deslocamento, de você é uma experiência de você sair de casa, tem toda essa magia aí do cinema que se perde, né? Às vezes, quando a gente simplesmente dá um play ali no nosso computador e assiste dentro de casa. Então, assim como a TV não significou o fim do cinema, provavelmente o streaming também não signifique, né? E além disso, além de toda essa discussão sobre infraestrutura, internet, com os filmes latino-americanos, por exemplo, distribuídos nas plataformas digitais, alguns acabam reforçando estereótipos. Por exemplo, olha só, em 2019, a Colômbia foi o país latino-americano que mais queria achar aqui, que mais ofertou filmes para Netflix. Em 2019, ofertou 4.188 filmes. Só que todos esses filmes reforçam um estereótipo de uma Colômbia violenta, marcada pelo narcotráfico. Então, assim, você acaba também sendo restringido na diversidade, né? Você não vai assistir aos filmes que estão aí nos festivais, os filmes de arte que estão sendo lançados, você vai assistir aos filmes latino-americanos também, blockbusters. Então, tem toda essa crítica feita aí ao streaming. Além da concorrência com o streaming, antes os cinemas tinham toda essa preocupação com inovação. Então, um pouco antes da pandemia, a gente teve a primeira tela de LED brasileira no Cinépolis do Shopping Iguatemi. E assim, estava tendo todo esse investimento em cinema 3D, a gente tinha visto aquele coreano 4D com experiências experiências climáticas. Tudo isso acabou sendo deixado, todo esse debate acabou sendo deixado de lado, e o debate acabou acontecer sobre a sobrevivência dos cinemas, porque eles ficaram fechados, eles não tinham estreias, então assim, eles tinham que pagar o aluguel, tinha os cinemas digitais, os cinemas que têm a tecnologia digital, né, que são todos hoje, eles têm um alto custo com energia, e muitos deles já tinham comprado a energia futura para pagar mais barato do que o uso. Então, assim, eles tinham toda essa conta e sem estreia, sem bilheteria. E algumas empresas, como a Christie, passaram também a fazer pesquisas sobre iluminação, que também ajuda a higienizar o cinema, né?
a tentar diminuir aí os efeitos da pandemia. E também aí as compras passaram a ser feitas em casa, nos tokens, para evitar a contaminação dos funcionários. Então, acabou mudando muito o funcionamento do setor exibidor. Mas o cinema se manteve. Então, assim, aí eu trouxe aqui, por exemplo, o lançamento do... aqui. O lançamento do Homem-Aranha no Brasil já faturou 10 milhões, né? Levou 487 mil pessoas ao cinema. Olha, ele já teve... ao longo, ele já teve mais de 283 milhões arrecadados no país. Então, as pessoas estão indo ao cinema. Também trouxe aqui uma situação que o streaming causou, que foi o lançamento da Viúva Negra no streaming, porque o contrato dela, da Scarlett Johansson, era na exibição de filmes no cinema, né, ela ia receber a partir da bilheteria, passou para o streaming, eles quiseram manter o salário baseado na bilheteria do cinema, aí ela acabou tendo um prejuízo muito grande, aí a Disney acabou divulgando o salário dela, foi bem deselegante, foi uma discussão assim que aconteceu por conta dessa mudança aí de mercado, né? Então, o Homem-Aranha mostra quantas pessoas ainda estão indo ao cinema. E para a gente não acabar assim tão pessimista, né? Também eu trouxe essa notícia de que o Brasil tem 6 filmes que sendo exibidos no Festival de Berlim, que mostra aí como o nosso cinema independente é forte, que ele passa pelos festivais, ele tá aí sendo premiado, sendo prestigiado, muitas vezes muito mais fora do que dentro do país, e que a gente não consegue ter acesso, porque não estreia nos cinemas, a gente não estreia no streaming, e às vezes existe essa dificuldade de conseguir acessar aí nossa produção cultural, que é fantástica, né? Que 6 filmes exibidos em Berlim é um indicador de que a gente tem uma produção cinematográfica muito forte, e de qualidade, porque ela foi para um festival internacional e que muitas vezes a gente não consegue acessar. Então, esse é um pouco um resumo da pesquisa, uma forma de eu trazer aí em 40, 50 minutos alguns questionamentos para a gente poder conversar. E queria ouvir um pouco de vocês também. Me desculpem ter sido bem corrido, eu tentei manter o tempo. Gabriela, nem se preocupe, foi maravilhoso. A gente agradece enormemente. Já chat bombando aqui, tem meio mundo de comentário e perguntas. Deixa eu ver aqui, vamos começar. Milena está perguntando se vai ter, a gravação eu vou colocar lá no YouTube depois que terminar os eventos. E Marcos, ele fez uma pergunta que eu acho que você já contemplou, que ele falou assim: professora, como os streams podem ajudar ou atrapalhar esse panorama brasileiro de distribuição, né? E aí André fez um comentário, depois ele complementou, falando assim, que o valor médio cobrado pelos ingressos é extremamente impeditivo. Como as pessoas podem assistir poucos filmes ao mês, anos, elas optam pelos grandes blockbusters, o que acaba reduzindo muito a bilheteria de filmes nacionais fora do gênero comédia. Comentário muito interessante. E depois ele falou assim, esses dias eu estava vendo umas planilhas de Ancine sobre a quantidade de salas exibindo filmes nacionais, e os únicos filmes brasileiros que ocupavam mais de 1.000 salas eram as comédias de franquias já estabelecidas. Eu acredito que isso acaba colaborando para a ideia geral de que o Brasil só faz comédia, afastando o público de outros filmes, dentro de outros gêneros e o cinema de arte. É isso. O que é que tu tem para comentar, Gabriela, sobre essas perguntas? Sobre a primeira pergunta, acho do Marcos, né? Eu acho importante que a gente, além da discussão que eu comentei, que eu
não falei, é a importância da regulação das plataformas digitais, porque o cinema tem a cota de tela, mas o vídeo on demand não tem. Eles não têm ainda esse espaço que eles têm que preencher com o cinema nacional. Então, eles acabam disponibilizando alguns que são os mais rentáveis, que são os que têm um maior apelo, provavelmente as comédias, como como o André comentou. E sim, é altamente concentrado, até o cinema nacional é concentrado. É um filme que alcança muita gente, que tem uma bilheteria muito alta, que passa aí 9 milhões de espectadores, e muitos outros filmes que a gente tem uma produção muito alta, um número de produção, que não são assistidos por ninguém. Eu passei essa parte, mas eu tinha lá que alguns filmes têm 40 espectadores, 70 espectadores, né? E outros ultrapassam aí 9 milhões. Então, e aí quando tem um filme nacional bem sucedido, eles colocam para cumprir cota de tela. Então, Turma da Mônica não sai nunca da grade, porque eles deixam lá para cumprir a cota, porque tem uma lucratividade. Então, é muito, muito desestruturado o mercado. Tem mais algum dos filmes que ocupavam mais de 1.000 salas? Realmente, as comédias. Isso. Rafaela está falando o seguinte, ela diz, né? Eu lembro que no início de 2020, eu e uns amigos estávamos vendo de ir para o São Luís, né? Que é um cinema lá de Recife, São Luís, em Recife, para poder ver alguns filmes nacionais que não iam passar aqui em Natal. É muito difícil o acesso. Esse é outro aspecto interessante, né, Gabriela, dessa... Eu lembro, eu moro numa cidade que chama, aqui em Americana, são acho que 200 mil habitantes, não tem cinema. Uhum. Não tem nem o Blockbuster, tem as cidades perto, aí tem Santa Bárbara, Campinas, que aí Campinas tem, assim, um cinema que à tarde passa filmes de arte. Uhum. Mas quando eu quis assistir isso, a gente está falando dos filmes também nacionais, mas também outros filmes. Quando lançou o Parasita, em 2019, né? Eu quis assistir, tive que ir para São Paulo assistir, porque não estreou aqui. Então, é muito difícil o acesso. E esse programa da Ancine, Cinema Perto de Você, uma das diretrizes dele era construir mais salas, que toda cidade com mais de 100 mil habitantes deveria ter uma sala. E eles alcançaram. Algumas cidades passaram a ter salas graças a esse programa. As salas de cinema da SP Cine são na periferia de São Paulo, são em locais onde não tem as cadeias grandes de cinema. Então, existem aí tentativas de tentar equilibrar um pouco isso. Mas é bem, assim, perto do tamanho do Brasil, ainda são iniciativas muito incipientes. Pois é. E aí essa capilaridade, vamos dizer assim, das salas de cinema, ela é um indicador muito importante, né? Mas você falou na sua apresentação também sobre essa questão per capita, né? Que nós brasileiros temos índices super baixos de salas de cinema por habitantes, né? Quando a gente compara com, sei lá, países próximos à nossa realidade, né? Ou coisas do tipo. Isso tem impacto brutal. Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, nós temos 2 cidades com sala de cinema. Então, Natal e Mossoró. Então, é mais de 200 mil habitantes por sala de cinema. Então, é uma coisa muito complicada. Sim, está concentrado muito no Sudeste. Exatamente. E, na verdade, está concentrado muito no centro de São Paulo, aquela região da Paulista, Uhum. que tem aí os cinemas do Itaú Cultural, Reserva, Petra Belas Artes. Quando a gente pensa em filmes de festivais, são exibidos ali. Um pouco no Rio de Janeiro, que tinha o Cinema Botafogo, que até passou por conta da pandemia, eles não conseguiram pagar o aluguel, ia ser Despejado. desapropriado, despejado, aí a Ancine acabou
acabou pagando o aluguel daquele cinema, mas aí lançou uma outra polêmica, porque por que você vai pagar o aluguel da NET do Botafogo, sendo que no Rio de Janeiro a gente tem tanto lugar sem cinema? Então, é muito, assim, mesmo quando a gente pensa numa política progressista, da Ancine bancar o aluguel de uma sala de cinema, ainda é muito difícil, porque você vai bancar o aluguel de uma grande empresa e você não vai pensar num cinema de rua que podia estar chegando na periferia do Rio de Janeiro, que teriam a primeira experiência ali de ir ao cinema, as crianças podiam formar esse hábito, formar os espectadores. Que quem não lembra assim da excursão de escola, quanta gente não se arruma para ir, arruma a criança para ir ao cinema. Então, assim, é uma experiência enriquecedora, né? Isso tem que chegar nas pessoas. E, a princípio, esse programa foi uma tentativa de fazer isso mesmo, porque é um hábito cultural, é algo que vai além simplesmente de você, do entretenimento, né? Gabriela, deixa eu te fazer só um pedido. Tu pode tirar a tua apresentação para a gente ficar vendo só teu rostinho? Ai, claro, me desculpem, gente. Não, tranquilo. Deixa eu ver mais, tem mais comentários aqui. André continua. Eu fico pensando no potencial que o Brasil tinha e tem para criar o seu próprio soft power, como a Coreia do Sul fez. A Coreia do Sul passou por uma guerra devastadora e conseguiu, através da cultura e da tecnologia no cinema, uma forma de ganhar influência em todo o mundo. Gabriela, você consegue visualizar um cenário em que o Brasil alcance o sucesso da Coreia do Sul no cinema, em relevância internacional? Sabe o que é engraçado? Antes da pandemia, a maior bilheteria sul-coreana era uma releitura de um filme brasileiro que foi exibido lá. Então, eles fizeram o Candidato Honesto, se eu não me engano, coreano, e antes do fechamento dos cinemas era a maior bilheteria deles. Então, imagina o alcance, né, do cinema nacional. Assim, é algo que a gente não consegue pensar. O que a gente tem assim de produção, de qualidade de produção audiovisual no Brasil com as novelas, por exemplo, que aí tem todo um debate, né, enfim, de qualidade e tal, de reflexão, mas é uma produção muito, que tem uma qualidade muito grande, tanto que mesmo com a pandemia, mesmo com todo esse desmonte da cultura, a gente tem filmes sendo exibidos nos festivais, né? Então, eu, assim, se eu consigo vislumbrar, acho que dá. Acho que a gente vinha, né? O que a gente tem hoje, na verdade, é algo que tem sido feito aí desde 2000, com a criação da Ancine, com o Fundo Setorial Audiovisual. Então, o que eu vejo é que o Brasil tinha um crescimento muito grande. O que, para visualizar um cenário, seria visualizar que a gente retomar tudo que a gente tinha até então, né? Que a gente tem perdido aí desde o impeachment, com uma pessoa na presidência que não tem, aí não consegue valorar a importância da cultura, da ciência, da educação. Então, vislumbrar um cenário, eu acho que só depois das eleições. Só depois que botar esse homem para fora. Bora, Bolsonaro! E só depois disso a gente consegue dizer alguma coisa, né, Gabriela? Peraí, tem gente com a mão levantada. Eu vou só comentar o que seu João aqui falou, que ela falou assim que e você tocou nesse assunto também, né, que é a ideia de formação do público. Ela disse que é muito complicado porque o público em geral acaba achando que o filme nacional é só isso, é só comédia, né? E acaba perdendo em outras obras excelentes. Então, essa concentração, ela é super nociva, vamos dizer assim, também para a formação de público, né? Que eu acho que é o que o Soju está falando, né? E, por exemplo, filmes como Serra Pelada, que foi super premiado, eles têm uma audiência muito boa quando passam na TV aberta. Ou, por exemplo, Que Horas Ela Volta? Foi um filme que os auditórios das universidades ficaram lotados, que teve um alcance bom.
um público e culminou assim uma reflexão muito importante. Então, a gente tem uma produção muito boa, de muita qualidade. Sem dúvida. E ela diz que isso cria também um estigma sobre o próprio filme trash. Bom, Romeu fala o seguinte, Davidson. Acho que aqui, para a gente ver filmes mais diferentes, nós acabamos ficando dependentes das mostras e festivais que acontecem a céu aberto mesmo. Certamente ele está falando de São Miguel do Gostoso, né, Davidson? Eu acho que é isso. Matheus, faça a sua pergunta. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Janaíne e pessoal, colegas. A minha dúvida seria, Gabriela, como você falou, né, qualquer coisa pensar na área da cultura seria no governo pós-Bolsonaro, para exercitar nossa imaginação política, contando com uma eleição do Lula. O que você pensaria assim, em 4 anos? O Lula até falou de criar um comitê da cultura, não só recuperar o Ministério da Cultura. Assim, em 4 anos, do que poderia ser feito no audiovisual brasileiro para a gente começar uma retomada 2.0 e se, por exemplo, o modelo tal qual o da SPCine é interessante, como você faz o balanço da SPCine, seria modelo de economia mista, né? A gente sabe que em São Paulo é um pouco mais viável isso, mas seria um modelo que poderia ser aplicado em outros lugares, com a ajuda federal. Quais seriam as medidas assim que você vê possíveis? Acho que, primeiramente, a regulação, como as cotas de tela, precisaria chegar no streaming também, que hoje em dia não é regulado. Acho que mais salas de cinema, como, por exemplo, a SPCine aumenta muito o alcance do cinema, mas ela não tem uma programação diversa. Então, o que passa nessas salas de cinema é o que passa nos cinemas, nos multiplexes. Então, filmes de herói e tal. Então, oferecer essa programação mais diversa, acho que aumentar a oferta desses filmes. Ou, por exemplo, alguns países da América Latina fizeram ter o seu próprio streaming nacional. Você ter, a SPCine tem que ela tem alguns filmes, tem uma assinatura especial para educador. Então, pensar muito mais na formação de público do que simplesmente na rentabilidade, na lucratividade dos filmes. Eu sempre vejo assim uma resposta na formação de público mesmo, no hábito cultural. Então, algo que seja feito, desculpa, gente, estou com as minhas sobrinhas aqui, que seja feito assim desde a escola, fomentar esse hábito. Assim, pensando especificamente no cinema, eu acho que formação de público é algo muito importante. Meia para estudante, né? Que a gente está quase perdendo também. Sim, sempre é uma discussão que se retorna, né, assim, que é, sei lá, desnecessário, mas é algo fundamental para a formação de público, né, fundamental. Estudante que tem acesso a MEI, que usufrui desse direito, né, ele, com certeza, quando ele puder pagar inteira, ele paga inteira, porque ele já adquiriu aquele hábito, né. Quem mais, gente? Quem mais quer falar? Quem tem mais perguntas? Eu vou procurar esse Durval Discos, que eu não conheço. Deixa eu ver aqui, que é um comentário, né? Durval Discos Estômago, que estrearam em pouquíssimas salas, que a André está falando, respectivamente 7 e 19 salas. E aqui Davidson está falando, lá em Brasília tem um Cine Brasília. Não sei como está o funcionamento na pandemia, mas minha companheira disse que ia algumas vezes lá, quando era mais nova, e ainda morava no Distrito Federal. Ela disse que frequentemente tinha umas semanas de filmes nacionais ou de outros países, franceses, ucranianos, e o ingresso era muito baratinho. E é um cinema fora de shopping, né? Sim. O Itaú Cultural eles estavam quase fechando, né? Tá tendo muita dificuldade de se manter. Então, todas essas experiências um pouco mais interessantes estão tendo muita dificuldade com tudo que a gente passou na pandemia. Ah, sim.
A mostra de São Paulo foi feita online, aí a gente entra na discussão, né? Vale a pena fazer um evento online, pode chegar em outras regiões, mas também você vai perder aquele hábito de ir ao cinema. Quando o filme Roma estreou na Netflix, sem ir para uma sala de cinema, teve toda aquela discussão se ele poderia concorrer ao Oscar ou não, porque ele não tinha passado pela sala de cinema. E seria considerado aí um concorrente? Então, o que está acontecendo agora, isso é algo que eu tenho que pensar na pesquisa, é uma mudança muito rápida de um mercado de anos que vinha acontecendo aí, uma forma das pessoas fazerem os acordos, de ter as janelas de exibição e tal. Isso está mudando. Não sei se eu tenho até março de 2023 para terminar meu trabalho. Então, eu não sei se eu vou conseguir contemplar todas essas mudanças que estão acontecendo, porque são coisas muito recentes que estão acontecendo. Gente, é produzir a tese no olho do furacão, né, Gabriela? Porque é o momento mais tenso e decisivo também nesse processo, né, de exibição cinematográfica. Então, tá estudando isso nesse período, Ave Maria. É muita coragem, muita, né? Eu fiz uma entrevista com a presidente da Fox. Ela falou assim: daqui a um ano você me procura de novo, porque vai mudar tudo, e aí a gente vai conseguir falar alguma coisa. É isso mesmo, exatamente. Gente, mais perguntas? Quando vocês vão perdendo a timidez, vou colocar aqui no chat o nome disso, lista de presença, para que todo mundo assine e coloque lá o que vocês acharam. E aí, não tem mais perguntas, ou tem? Ana Lúcia. Fala, Ana Lúcia. Vou perder a timidez. Primeiro, muito bacana sua pesquisa, sua explanação. Valeu mesmo. Eu queria que você comentasse o quanto percebe divergências nos discursos dos diversos grupos. Por exemplo, produtores e produtoras, às vezes nem sempre pensando na mesma linha de quem está fazendo a política pública. Aí, o outro lado tem o público, que às vezes a gente percebe quando há consulta pública para alguma coisa, e quando você vai olhar a consulta pública, você percebe vários discursos ali que não necessariamente convergem para o fortalecimento do audiovisual brasileiro, né, como política pública que beneficiará todo mundo, tanto os produtores, quanto o público e a população em geral, com a diversidade. Então, eu queria saber se você tem percebido na sua pesquisa esses discursos dissonantes ou não. Nossa, com certeza. Eu cheguei a fazer algumas entrevistas que meu trabalho é mais voltado para o exibidor de cinema, com cinemas, e eles estão preocupados em se manter. Para eles, a cota de tela é terrível. Eles não falam, assim, eles são muito críticos. Eles falam: eu não vou colocar um filme que eu não vou ter público e eu não vou conseguir me manter, não vou conseguir pagar o aluguel, né? O que eu acho que acaba acontecendo, os produtores acabam focando mais nos festivais, né? Que aí o filme acaba tendo aí um selo de qualidade, acaba sendo talvez não visto por tanta gente, mas acaba sendo reconhecido num espaço muito importante, nos festivais de cinema onde se fazem os acordos de distribuição, tudo. E o distribuidor também está muito preocupado com a rentabilidade. Ele quer lançar o filme dele no maior número de cinemas possível
e alcançar a maior rentabilidade possível. Então, realmente tem aí um desajuste entre acho que se a gente pensar nesse tripé aí do mercado cinematográfico. E a visão da Ancine, que por muitos anos foi simplesmente investir na produção e não necessariamente na exibição ou na distribuição, que poderia também ajudar a que os filmes chegassem a mais espectadores. Então, existe muito esse desajuste. Ao invés de ter uma cooperação, são muitos pensamentos distintos. E isso não favorece o crescimento da proteção e do fortalecimento da produção audiovisual brasileira para promover a diversidade, promover um crescimento juntos, assim, né? Assim, isso é muito dissonante. Eu acho que isso é o grande problema. É um grande problema. Quem colocar a política pública vai ter que ter uma ampla discussão e peitar as desavenças que virão também. Mas em nome do quê? Né? Em nome do quê? O que é mais importante? Por exemplo, para comparar a Coreia do Sul, do Norte, que você estava falando, ao protecionismo dos Estados Unidos ou da França. Para igualar isso, né, fica diferente. A gente poderia até pensar mais na gente como região, como América Latina. Então, assistir mais filmes argentinos, que os nossos filmes passassem mais lá também. Então, é uma cooperação que não é só nacional, ela pode ser transnacional também. Ter uma plataforma como, se eu não me engano, o Uruguai propôs a Retina Latina, que seja algo assim que a gente se veja mais como bloco, que a gente consiga entrar nos mercados também dos países vizinhos. Então, é uma mentalidade que, por exemplo, o cinema sul-coreano, eles entraram em todo o mercado asiático. Eles fizeram o maior festival de cinema asiático, que é o Festival de Busan, como forma de que o mercado ali fosse aquecido. Então, acaba sendo uma vitrine para os filmes nacionais, para os filmes da região. Então, um grande festival latino-americano, por exemplo, poderia ser uma forma de fomentar um pouco esse espaço aí que está completamente dominado pelo mercado americano. Então, pensar em formas aí alternativas, né, de cooperação, acho que festivais de cinema são super importantes, porque tem ali a exibição, tem a mídia, então aquilo acaba indo para fora também, tem toda tem a premiação, tem as relações comerciais que acontecem. Então, um festival de cinema seria também, até pensando na pergunta que fizeram, acho que foi o Matheus fez, né? O que seria aí para os próximos 4 anos, até um grande festival de cinema nacional, que como a Coreia do Sul fez com o Busan, pode ser algo pensado aí nesse sentido. Você tem algum acordo na América Latina comercial que balize isso? Por exemplo, que me vem à cabeça o Mercosul, ou algo que tem algum acordo comercial Foram feitos acordos nesse sentido, mas o que acontece hoje em dia é muito mais coprodução. Então, as experiências transnacionais acontecem principalmente por coprodução. Que aí você consegue, por exemplo, uma coprodução Brasil-Argentina, o filme, ele vai poder entrar na nossa cota de tela nacional, vai ter o espaço de exibição, vai poder utilizar aí o fomento nacional aqui e lá. Então, acaba sendo um filme com 2 nacionalidades ou mais, né? Às vezes, uma coprodução com países europeus, isso também acaba acontecendo, para ter acesso aos fundos de lá. Então, não tem, assim, a tendência não são grandes acordos multilaterais, mas mais
acordos bilaterais e principalmente de coprodução. Por quê? Porque as relações estão se dando muito mais pelo mercado do que por uma visão estratégica de política pública de Estado. Uhum. É o que tu está falando aqui, ó. No Rio Grande do Norte, né, uma dos filmes que se destacaram de um dos nossos professores, Gabriela, chama Sideral. Ele é dirigido por Carlos II, foi para Cannes, e é uma coprodução Brasil-França. Então, foi, além de muito chique para a gente ter colocado lá no espaço sideral, literalmente, é algo muito interessante para a gente ver o que você está falando na prática, né? Como que isso é importante. E é muito legal. Gente, então chegamos ao fim. Eu quero agradecer mais uma vez a Gabriela, enormemente, viu, Gabriela? Eu acho que a sua pesquisa ela é muito importante. Eu acho que a gente tem que também discutir várias coisas dela, sabe? Eu acho que cada ponto aí que você trouxe dava uma palestra, um curso completo. Então, eu quero agradecer aqui em nome de todo mundo. E aí, assim, desejar que a gente possa manter as nossas relações, né? Com o nosso grupo, com a sua pesquisa, com o que você vai produzir mais adiante. Tá bom? Eu que agradeço muito pelo espaço, pela conversa, assim, para a gente é muito enriquecedor uma discussão como essa. Massa. Eu vou desligar aqui a gravação para a gente ficar mais à vontade. Deixa eu desligar. E agradecer pela participação de vocês.